No Palmeiras, Abel Ferreira prepara o time para o terceiro duelo seguido contra um vice-líder. E o VAR de domingo ainda está dando o que falar. O Alviverde tem semana livre para pensar no Fluminense sábado no Maracanã. Vai ser o terceiro jogo seguido do líder, encarando um vice-líder do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a CBF divulgou áudio e vídeo de um lance capital entre Palmeiras e Flamengo, que poderia ter aumentado ainda mais a vantagem palmeirense na ponta da tabela. Já vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, 15 segundos. 10 segundos. Vai, Pablo. Ela já foi. O Inter tem uma vitória a menos do que o Timão. Palmeiras liderando com aquela sobra que a gente já tem se acostumado no campeonato, 49 pontos. O Flu chegou à vice-liderança com 41, Flamengo 40, Corinthians e Inter 39, Atlético Paranaense 38. O Galo tem 35, o Santos subiu, ganhou do seu São Paulo, foi a 33. O América e o Bragantino tem 31. O Goiás ganhou a posição do São Paulo, 11º, São Paulo, 12º. Que vitória, hein? Os dois com 29 Goiás, pontos. Muito, ganhou Tá do Galo respirada, em Minas. é. O Fortaleza tem 27, assim como o Botafogo. O Ceará tem 26, o Cuiabá 24, Avaí 23, o Coritiba 22, o Atlético Goianiense 22 e o Juventude 17. Batata assando pro Juventude, pra falar a verdade. Que é o 17 próximo pontos, adversário Leirão. do Inter, clássico Batata gaúcho no assando, Beira-Rio. Começar a somar pontos, senão vai acabar sendo rebaixado. E a gente tinha falado ontem aqui de torcer pro Internacional, lá, continuar a classificação. É, a Leirão, classificação no do segundo turno. Olha, o líder, quem diria, permaneceu todo o primeiro turno lá na zona do rebaixamento e agora é o líder da segunda etapa do Campeonato Fortaleza. Depois, Flamengo, Palmeiras e América têm 10 pontos, o Inter tem 9, o Fluminense, o Santos e o Goiás e também o Atlético Paranaense com 7, o Atlético Goianiense tem 5 pontos. Aí na segunda parte da tabela do segundo turno, Cuiabá, Corinthians e Bragantino com 4, São Paulo, Galo, Botafogo 3, Ceará e Avaí 2, Juventude 1 e o Coritiba ainda não pontuou no segundo turno e inclusive mudou de técnico e na estreia do Guto Ferreira 5-2 para o Flu. 5-2 pro Flu e o Flu jogando muita bola, que vem fazendo um campeonato bem interessante, que é o vice-líder. Você viu ali o São Paulo em 14º nessa classificação de segundo turno com 3 pontos. Tem que abrir o olho. A vitória do Internacional acabou até ajudando, de certa forma, o São Paulo, que ficaria só a 5 pontos se caso o Avaí conseguisse a vitória. Olha só, aí tem pesquisa na tela. Algum time ainda consegue tirar o título brasileiro do Palmeiras, sim ou não? O não tá ganhando a pesquisa. Denilson Show. O Cuca Loirão. chamou uma coletiva, mostramos no YouTube aqui do programa, dizendo que ainda tem 15 rodadas, que muita coisa vai acontecer, que não tem essa de desistir antes da hora. Mas o Palmeiras vem sendo consistente desde o começo da competição, tirou a liderança do Corinthians e nunca mais saiu do primeiro lugar. Loirão, se a gente pensar, você falou do Cuca, se a gente pensar a forma que o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, com aquele resultado de um 2-0, e aí busca o empate 2-2, a gente falou muito aqui da tranquilidade e da regularidade que o Palmeiras tem durante o jogo. É o que o Palmeiras tem que fazer daqui para o final do campeonato, é ser regular. Não é correr risco, até jogando em cima da vantagem que eles conquistaram ao longo desse campeonato brasileiro. Começo de campeonato brasileiro, o Palmeiras não começou bem, o Flamengo não começou bem, a gente criticava o Flamengo aqui, estava na parte de baixo da tabela. E aí, aos poucos, as coisas foram se acertando. Então, acho que agora é o momento e tenho certeza que eles devem estar trabalhando nessa questão, da regularidade. Não correr risco por causa da vantagem dessa gordura que o Palmeiras tem hoje no campeonato. E legal você falar do Palmeiras, porque o time vai treinar a semana inteira para pegar o Fluminense no Maracanã, só que o Flu não pode se dedicar a este jogo da mesma maneira, porque tem a Copa do Brasil, confronto contra o Corinthians, o torcedor tá empolgado, fazendo filas para comprar ingresso, e o Fluminense comemora que é o vice-líder da competição, né? E a pesquisa é essa, algum time pode tirar esse título do Palmeiras no Brasileirão deste ano? Por enquanto, o não está prevalecendo. E Corinthians, Ronaldo, para, mano! Tem dois lados as ditas semanas livres, sem jogos, só para treinar. É o amargo de uma eliminação que ainda incomoda e o doce contraponto como aliado, o tempo, tão escasso em um calendário apertado. Se a gente pudesse escolher, a gente queria estar em todas as competições. Pensando na questão física, sim, é muito importante essa semana cheia de trabalho, até porque são muitas viagens, muitos jogos, né? E até também para o Abel ele consegue trabalhar algumas coisas que quando tem muito jogo
não dá para trabalhar. Em 2022, o time acumula 12 partidas sem perder, 4 empates e 8 vitórias. Uma delas foi insuficiente para as pretensões do clube. É que aí, nos pênaltis, veio o tropeço contra o São Paulo. O que a gente está vivendo é não estar na Copa do Brasil, né? E a gente tem que trabalhar, né, para fazer aquilo que a gente controla. Né? A gente vai ter uma semana cheia, vai ser importante. Como foi nos duelos recentes contra os rivais mais próximos na briga pelo título. O time venceu o Corinthians em Itaquera. Depois teve uma semana cheia para encarar o Flamengo e não deixou o rubro-negro se aproximar. Se manteve 9 pontos à frente do time carioca. Empate 1-1. Se não ganhar, é importante não perder também e ficar aí na liderança ainda com um pouco de gordura, mas tem muito pela frente ainda. O duelo do Allianz Parque, com um público de quase 40.500 torcedores, teve um lance capital nos últimos instantes. A bola na área do Flamengo e o flamenguista Vidal para cima do zagueiro Gustavo Gomes. Para você, foi pênalti ou lance normal? O paraguaio não quis polemizar no lance com o chileno. E assim, o que poderia ser uma vitória, não terminou desse jeito. Valorizar um pouco também o trabalho do árbitro, acho que ele foi bem. Mas a imagem está aí, né? Hoje a distância entre os dois, que está em 9, poderia ter chegado a 12 pontos. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou áudio e vídeo de um lance que aconteceu no finalzinho do segundo tempo entre Palmeiras e Flamengo. Um lance capital que poderia ter mudado a história do clássico e até do campeonato. Ouça a conversa do VAR com o árbitro catarinense Ramon Abate Abel. O homem responsável pelas imagens era Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Posso ser reiniciado? Pode jogar, agora, meta. calma. Pode jogar? Não, nada. Já vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, 15 Pablo. segundos. 10 Olha, segundos. Pablo. Ó, já foi. Fala pra mim, velho. 5 15 segundos. segundos, Calma, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Agora já foi, pode encerrar. Encerrou. O que poderia ter rendido 3 pontos ficou em apenas 1. Vida que segue para o líder. Desde o começo do Brasileiro, quando a Abel nos reuniu ali, e a gente comentou com isso, que por ser um campeonato longo, né, cada ponto era importante, ainda mais contra times que estão brigando com a gente lá em cima. Agora a história meio que se repete. O líder terá essa semana para trabalhar, treinar, planejar, porque sábado o duelo vai ser contra o Fluminense. E aí uma curiosidade. Quando o Palmeiras encarou o Corinthians, o alvinegro era o vice-líder. Ganhou e hoje o rival está em quarto, 10 pontos atrás. No duelo contra o Flamengo, era o rubro-negro o segundo na tabela. Depois do empate, 9 pontos distanciam os dois. Agora é o tricolor carioca, sábado no Maracanã. O time do Fluminense é o que ocupa a segunda colocação no momento, 8 pontos atrás do alviverde. Vai ser um jogo difícil, nós temos o pensamento aqui dentro do Palmeiras que é o jogo de cada vez, né? É um time muito bom, eu conheço o Diniz muito bem, eu sei que é difícil jogar contra eles, né? Mas é concentrar, é ver o que o Abel vai passar pra gente. Sem suspensos ou machucados, Abel Ferreira deve ter força máxima tentando afastar mais um forte adversário na briga pela liderança. A busca pelo título do Brasileirão, conquista que falta no currículo do português, mas não só no dele. Falta no Abel, falta no meu também, eu também quero esse campeonato. É fazer o que a gente tem feito, né, sempre positivo, confiante, pra gente trazer esse título do Palmeiras mais uma vez. É trabalhar, porque sábado mais um desafio para o líder que pode se consolidar ainda mais na liderança do campeonato. Olha, já tá uma loucura aqui, porque eles chegaram e eles chegam daquele jeito, né? Com poder, assim. Valeu, Denilson Show desde o comecinho do programa, o Brasil adora. Ulisses Costa, malhando, hein, Ulisses? Dedicado. Chico Garcia tá Justin Timberlake hoje, Olha só, a gente gosta de parecer que tem menos idade, né, Pegou no cabelo do Chiquito? Sky. Exatamente. Erraram a roupa, eu falei, opa, era do Sky, agora é 20 anos de novo. Que bom, já estão dividindo até o armário, o closet, aquele que tá tão pouco povoado na Série B. Calma também, não é por aí. Oi, Silveira,
Juvena, boa tarde. Não, eu chego no camarim lá de boa, o cara pede minha roupa. Eu falo, não, meu, tá louco? O Juvena, há 1 ano, tava aqui no microfone aberto, agora já tem camarim, hein, gente? Olha que chique! Nossa, Mbappé, tô falando nossa, Mbappé. Pra ter um camarim TV, a gente comeu muita grana, né? Ô, coisa boa, merecido. Agora, oi, Rona, tudo bem? Beleza, Boa Ronaldo. tarde, menino. Valeu, Ronaldo. Beleza. Foi o áudio primeiro postado pela CBF, depois retirado, e depois de novo voltou pra internet. O áudio do VAR falando com o juiz da partida naquela checagem daquele possível pênalti do Vidal no Gustavo Gomes. E a gente vai avaliar o que foi dito entre eles. Agora já era. Falta 40. Atenção, foi! Jogou. Franco tirou, Cabeça. Disputa limpa. Primeiro. Vai jogar, chute! Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nessa disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, Fábio? Não faz segundos, calma. galera. Vamos jogar com a Não bola. esquece a cabine, não esquece a cabine! Pode ser reiniciado? Pode jogar. Agora, Meta. calma. Pode jogar? Não, nada. Tiro de Já meta. vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Ok. Pode jogar, 15 Pablo. segundos. 10 Oi, segundos. Pablo. Ó, já foi. Fala pra mim, velho. 5 5 segundos. segundos, Calma, cabine, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Ok. Agora já foi. Quantas vezes a gente já fala isso na vida? Agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. O que é? Agora já foi. Né, Cuca? E aí, gente, eu quero Mas agora não primeiro adianta. chamar Francisco Garcia, viu, Cuca? Porque é o nosso especialista em arbitragem aqui no programa. E eu gostaria da sua opinião, primeiro sobre o lance e segundo, sobre esse diálogo, a bola volta em jogo, ou seja, já era. Primeiro, uma pena, porque o Ramon Abate Abel, pra mim, estava fazendo um bom jogo, assim, um jogo que, um jogo super difícil, um clássico, e a gente não teve lances polêmicos até o minuto final ali do jogo. E Muita aí, pra coisa mim, nos jogos, Chico, pode acontecer no último minuto, isso que é legal, Pois é, né? tu vê que coisa. Às vezes sim, às vezes não. Tu vê que coisa. Mas pra mim o VAR acabou prejudicando a arbitragem dele, porque no desenrolar do jogo ali no campo, eu dou o desconto dele não ter marcado a penalidade. Agora, essa câmera de trás, ela mostra não só o Vidal fazendo o movimento, como indo em direção ao Gustavo Gomes. Quando o VAR fala movimento de proteção, se ele tivesse parado, se o Vidal tivesse parado com o braço aberto e o Gomes na disputa tentando chegar no Santos, eu acho que era um movimento, de proteção. Agora, como o Vidal, ele faz um deslocamento, um movimento adicional de ir ao encontro ou de encontro ao Gustavo Gomes, para mim, o pênalti deveria ter sido marcado. Agora, esse áudio é preocupante, Renata, porque o que acontece? No momento em que o jogo está para encerrar, você não pode encerrar o jogo sem que um lance seja checado, ainda mais de um possível pênalti. Você não pode reiniciar o jogo sem que um lance do protocolo seja checado. E aí o que o árbitro diz agora já foi. Por quê? Porque o jogo foi reiniciado e não dá mais para voltar atrás. Enquanto está acontecendo a checagem, o árbitro de campo tem que esperar. Ele tem que dizer para os jogadores, só um pouquinho, que está sendo checado lá um possível pênalti. E só depois da conclusão, ele tomar a decisão. Ou reinicia, ou encerra o jogo, ou apita o pênalti, tudo mais. Mas agora já foi, já foi. né? Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Chico? Que eles avaliaram uma possível mão, que eu nem sei que possível mão é também essa. não vi onde, mas, aí que tá, por enfim. exemplo, as checagens, lembra o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, que não checaram o impedimento e foram checar o restante do lance que não deveria ter acontecido? Então eu não entendo quais são as prioridades da checagem. Talvez no salto do Pablo ali, porque antes, né? No primeiro lance, né? Primeiro lance, Sim, porque eles na analisam primeira tudo, né? disputa ali, Possível mão, Não, mas possível não impedimento, analisaram possível... tudo. Aí é que tá, é isso que eu quero dizer. Às vezes, não sei como é que é lá, quando eles têm vários monitores na frente, mas eles analisam o que não é importante e deixam de analisar o fundamental. Aí é que tá o problema, Chico. E era muito claro, né? Tava muito claro no lance todo da área que existia uma possibilidade de pênalti do Vidal ou do Gomes. Alguém pode achar que não, pode achar que sim, mas há um lance ali a ser discutido e a ser analisado pela cabine do VAR. E o árbitro de campo não pode tomar nenhuma decisão antes da checagem final, não pode. Por isso que a CBF, acho que por conta de um erro de protocolo, né? Reiniciou o jogo antes da checagem final, inclusive apagou do seu site. Ô, Chico, que eu acho lamentável. um metendo pressão no outro também. Alguém ali fala, eu acho que é o árbitro de campo, fala 20 segundos. Vamos lá, vamos lá. É um metendo pressão no outro. Mas aí é a inexperiência do Ramon, Entendeu, né? não? É um Ramon tá Mas muito a jogo gente tem. aqui, lembra quando demorava muito, a gente falava, tem que ser mais rápido, tem que acelerar o processo. E às vezes a gente não sabe, a pressão é tão grande de todos os aspectos nos árbitros, que eles querem cumprir todas as funções, querem mostrar que estão fazendo tudo corretamente, que acabam errando. E parece que no VAR, parece que todos que estão no VAR
todos falam ao mesmo tempo. Não tem, parece, uma voz ativa ali, uma voz líder de falar, calma, gente, vamos checar a câmera 1, câmera 2, câmera 3. Agora, árbitro, por favor, vai lá na cabine dar uma bisoiada lá, ver o que aconteceu. Porque a sensação que quando eu fico ouvindo o áudio, não sei, dos meus companheiros, é que fica todo mundo falando ao mesmo tempo. E o árbitro, além dessa situação, de todo aquele clima de dentro do campo, e ele tem que ficar prestando atenção não só numa voz no ouvido, senão são várias vozes no ouvido, e aí complica para ele. Essa decisão do VAR e o árbitro reiniciar o jogo, faltou muita comunicação aí. Faltou muita sintonia entre VAR e árbitro de campo. Porque esse agora já foi, isso para mim é gravíssimo, Loirão. Isso aí abre a brecha para a gente pensar, pô, foi pênalti. Para quem achava, por exemplo, não foi pênalti, o cara fala assim, puta, é verdade, foi pênalti, né? Porque todo mundo fala na hora do... Se a gente mostrar o áudio, tá todo mundo gritando. Não sei o quê. Aí você falou de mão. Que lance que vê mão ali? Não, isso que a gente discutiu ontem, esse lance, Entendeu, Chico? Ninguém falou em mão aqui. Que lance aqui, de mão por ali? exemplo. Não Mas tem. aí o importante que era a penalidade, isso não foi verificado. Ronaldo, você tá muito quieto, você que adora falar, sem meu pênalti, eu não consigo. Adora falar, adora participar das coisas. Não, mas eu acho que agora vai, porque o Luva de Pedreiro tá junto do pessoal do VAR aí. Como é que é? O Luva de Pedreiro. O que tem? Receba, pai! Receba! Agora foi, pai! Agora para, pai! Agora vai, pai! Eu não entendi esses caras. Deixa eu falar. O Denilson pegou um ponto que é essencial pro cara que tá lá dentro, pilotando a nave, o árbitro. Os caras estão batendo cabeça, vendo um monte de imagem. Imagina um juiz que pra ele já foi o lance. Aí eles começam a bater boca e gritar na orelha do juiz ainda. Quer dizer, desestabilizando o trabalho do cara que tá lá dentro. Então, eu acho que tem que ter o quê? Fone fechado pro juiz lá embaixo, fecha o fone pra ele lá, decide, aí passa pra ele, vem ver a imagem. Possível pênalti, possível falta. É simples, não ficar enchendo a cabeça do cara que tá correndo lá, porque os caras estão no biscoitinho. Ar-condicionado no Gente, biscoitinho. mas aí é fácil. Os juízes, eles podem encher a cabeça, porque daí o juiz vai lá no monitor e vê. E ele vai ter... Quem toma a decisão não é o VAR. Quem vai tomar a decisão é o juiz. Ele vai lá no monitor e ele olha. Então, por exemplo, assim, o problema todo é quando... O que eu acho que está acontecendo, e não é especificamente nesse lance, é que o VAR induz demais o árbitro. Muitas vezes ele diz, checagem, né, de um possível penal. Aí ele fica, olha, temos a câmera tal. Mas o árbitro, na medida em que ele sempre tem esse recurso final de poder ver no monitor, isso ajuda ele, para ele tomar a decisão. Eu só digo em termos de pressão. Sim, ele já sim. está naquele momento e para ele já foi. E ali eles começam a fazer a cabeça do cara. Aí ele tá com a pinta e o pessoal encostando nele fala, sai de perto de mim. Aí ele fica, sai de perto de mim. Mas não foi o caso, né? Ele nem fez sinal, o Chico foi bem. Faltou pra ele mostrar pros jogadores que o lance estava sendo checado. Só que pelo que pareceu é que nada foi checado. Mas o que você percebe é que, eu entendo essa questão da pressão, mas o cara é um árbitro de Série A, o cara não pode ficar na pressão assim. Você percebe que ele tá muito afuto. Ele tava louco pra terminar o jogo. Louco pra terminar o jogo. Porque ele tava indo bem. O cabelo não tá legal. Eu percebi agora que ele subiu aqui do nada. Eu olhei lá, tava torcendo pra alguém falar pra eu já acordou e veio, né? Não, acordou e veio. Mas Acontece, terça-feira, Isso, você dormiu? Não, enfim, cabelo tá mas é uma legal. questão que você percebe que ele tá muito Nem ansioso assim pra ir logo. respondeu, 10 segundos. Vai logo. Daí quando fica um silêncio no VAR, que com certeza ele estava analisando, o juiz segue o lance. Ele fala, agora já foi. Então você percebe que, não tem Então, mas essa quem será que falou isso agora já foi? Eu achei o árbitro Foi o ato de campo, porque ele já tinha, tipo, ele tá pedindo uma resposta do VAR. Não vem, quando os jogadores cobram a falta, ele fala, já foi. E aí o cara, tudo bem, encerra. Aí o VAR fala, encerra o jogo. Sim, não tem o que fazer também, né? Aí ele checou a mensagem e a mamãe não escreveu nada e ele falou, toca. O Pablo Ramon Gonçalves, que estava no Agora já VAR, foi. é o árbitro do VAR desse jogo, Pablo Ramon Gonçalves. Ele cometeu um grande erro para mim. É do Rio Grande do Eu vou te Norte. explicar por quê, Renata. Eu vou utilizar o meu trabalho, a minha função, tá? Eu narro futebol, eu comando 7 pessoas durante uma transmissão. 7. Ao mesmo tempo. Sabia não. 7. Eu tô te ajudando então, algumas pelo vezes. que eu... atrapalhando bastante quando o Corinthians toma gol. E o Capelão? Aí o que o Corinthians toma gol, você se transforma. Eu nunca vi coisa igual. Acaba com a transmissão. Então o que acontece é... A depressão. Entra em depressão. Você não tem ideia. Na hora. Você não tem. Eu tenho ideia. As imagens estão mostrando que você foi muito bem nessa ideia de colocar pela Nossa, Aí o que acontece... a música. O que acontece é o seguinte, o Pablo Ramon. O que acontece é o seguinte, o VAR tem que gritar para falar, para, que tem... Ele ficou passivo. Ah, não. Aí o cara fala, já foi, mas tem uma irregularidade, volta. Já foi, não, volta.
tem uma regularidade para o jogo. Mas já reiniciou Vamos o ver. jogo. Reiniciou o jogo, não tem o que fazer. Então, é melhor você, você tá com uma outra pecar lei, por um chefe. excesso. Tem É a melhor aquele você lance do pegar. América lá, lei, o cara chefe. bateu lateral. É melhor você Ai, pecar por excesso de tempo do que por um erro mais desse, uma Renato. lei. Isso é muito grave. Isso é que nem Isso Chico. mostra que os caras são ruins Isso de é que nem a serviço. história do impedimento. Se o Bandeira levantar a bandeira antes, e aí levantou a bandeira, acabou não ter. Ah, não, mas estava. Não, mas tá. O que vai fazer? Como é que o VAR vai sim, interferir? porque ali o atacante Tem para. que esperar concluir a jogada para levantar a bandeira. Então, Renata, mas assim, se o árbitro não autoriza o reinício, porque o jogador é malandro, ele pega a bola, ele já quer tocar. Jogador é malandro. Que isso, Chico? Jogador Não, é é no bom malandro. sentido. Ele quer reiniciar o reiniciar para que não tenha checagem. quer ter Aí vai lá jogo, e ele quer cobra. jogar. Se o juiz fala, pera, parou. não Claro, autorizei, não vale. não autorizei, Lógico. volta aqui. Só que ele mandou seguir, aí ele fala pro VAR, já foi. Ou seja, ele validou o reinício. E aí não tem como voltar. Numa arbitragem ótima Porque eu dei o tá... exemplo, eu dei- Cara, uma arbitragem ótima, Renata, num jogo que os jogadores queriam jogar. Os jogadores ajudaram a arbitragem. Entendeu? O cara Olha faz isso, o isso, o jogo VAR de faz ontem um já negócio acabou. desse. Na Isso é um ressacada já acabou o absurdo. jogo ontem. Você quer falar alguma coisa sobre o pênalti ontem ressacada? Não, quero ver se já Não acabou. foi pênalti, né, Ronaldo? Não, Não tá foi no ar, pênalti. você Ô, vai estar no Charles, ar. vê aí se já acabou o jogo. Nós estamos aqui querendo pelo menos almoçar o café. Sabe qual é o desespero da pessoa? Posso falar uma coisa? O desespero da pessoa é tão porque ele falou que o Inter era tão ruim, tá com a mesma pontuação do Corinthians, esse time tão ruim. Você falou aqui no ar. Ué, você que elogiou o Bambu, elogiou os caras. Deixar o Bambu na frente com os caras. Mas essa é a decisão do seu técnico. Meu Deus. O meu técnico foi expulso e mesmo assim ganhou o jogo. Olha o Charles Tá mandou bravinho o seu Por que que técnico. você erra, Bambu? Errado. Tá bravo Não isso, pode até. fazer isso. Ele não é inexperiente, sabe que tem câmera, tem Mensagem pra você. microfone. O Charles falou acabou o jogo. Pode comemorar. Ele já falou isso umas 50 vezes. Tomara que eu comemore mais ainda nesse campeonato, não é só o que eu penso. Agora, Capelanes, quero a sua opinião também sobre toda essa história. Que confusão, hein? A CBF acabou divulgando esse diálogo do VAR com o árbitro de campo e acabou retirando e depois colocou de novo no site. Enfim, meio bagunçado isso. Renata, a grande verdade é que o VAR nesse país é um grande circo, né? Não deu certo e não à toa a gente não vai ter nenhum representante do VAR na disputa da Copa do Mundo. Coisa não funciona aqui. Eu sou totalmente favorável à tecnologia, independentemente do segmento. Vem para agregar, o equipamento chega para ajudar. Só que os caras eles não têm o menor controle, até mesmo emocional. O árbitro Ramon Abate-Abel, que eu particularmente acho bom e por sinal é o árbitro do jogo de amanhã, entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, ele estava lá na reta final do jogo, aquela pressão no Allianz Parque. Quer dizer, ao invés de alguém chegar para ele, a gente ouviu a conversa e falar, olha, Ramon, segura, possibilidade de pênalti, espera. Não, fica uma gritaria, ninguém entende nada, ninguém se entende na cabine do VAR. Imagina como é que chega no microfone com mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, gritando como é que o árbitro se comporta nessa situação. Então, para mim, o maior erro foi do VAR que não passou a orientação completa. E eu gostei muito da analogia do Ulisses Costa. É a melhor analogia que pode ter nesse momento para a gente entender a situação do VAR, que de fato é o nosso comandante. 7 pessoas na transmissão, aí depois come umas 3, 4 coxinhas, toma uns 8 milkshakes. É o nosso poderoso gordão da transmissão, Renata Fã. Coisa linda. Capelanes. Ai, a arbitragem aqui no Brasil, hein? Enfim, vamos pro YouTube para mostrar a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não é essa tabela normal, nosso tobogã lindo aqui, não é? É a do segundo turno. Vem comigo! Vai lá, coloca jogo aberto, entra no nosso canal, já se inscreve, tem aquele recadinho esperto agora também. Somos milhões que acreditam até o último segundo. Milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância. Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time ele é movido a desafios, vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.